Romanos capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Amém. Olha que povo bíblico. Eu espero que você esteja lendo a carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos das próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um injusto, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós vamos tratar essa noite sobre o tema os 5 privilégios da justificação. Repita 3 vezes olhando para a tela. 5 privilégios da justificação. 5 privilégios da justificação. Bem forte agora. 5 privilégios da justificação. Só 3, mas fica bom, grava. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta altamente doutrinária. Está dividida em 16 capítulos e cada capítulo vai focar em uma doutrina específica. Os 3 primeiros capítulos vão falar da doutrina do pecado. A partir do capítulo 3, versículo 23, Paulo vai tratar da solução de Deus para o pecado, que é a justificação, a graça, a redenção e a propiciação. No capítulo 4 de Romanos, Paulo vai tratar da justificação pela fé e não pela obra, e não pela circuncisão, e não pelo meu mérito, e não pela minha força. No capítulo 5, Paulo então vai tratar dos privilégios daquele que foi justificado, que eu encontrei neste capítulo 5, também 5 privilégios da justificação. Nós já falamos que justificação é uma palavra judicial, forense. Justificação quer dizer ser absolvido, estar livre da culpa, ser inocentado. O nosso advogado, Cristo Jesus, no tribunal eterno, quando nós éramos réus, culpados, acusados pelo promotor Satanás, o nosso advogado tomou o nosso lugar. Não somente nos defendeu, ele assumiu a nossa culpa, o nosso lugar, e nos justificou. Então, justificação, mais do que um ato, é um status, é uma posição. Você está em uma posição de justificado. Diante de Deus não há pecado em você. No tribunal eterno você está perdoado. E a justificação faz que Deus olhe para você como se você não tivesse nunca pecado. Então não se sinta condenado e nem destruído, porque você foi perdoado. Agora, se eu pecar, pastor, eu deixo de ser justificado? Não. O pecado pode ser um acidente de percurso, não pode ser um hábito. O verdadeiro cristão que nasceu novo, ele não vive pecando. Ele não
Peca hoje, se arrepende amanhã, depois peca. Não. A pessoa que não conseguiu vencer o pecado, que vive um estilo de vida pecaminoso, não teve uma experiência de novo nascimento. Quem nasceu de novo pode pecar? Pode. Acidentalmente. Mas o que acontece? Se ele nasceu de novo, a luz vermelha acende. A consciência acusa. E ele vai para os pés de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Foi isso que o apóstolo João disse, 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, a purificação, a tampa da arca, a cobertura pelos nossos pecados. Então, você já foi justificado, você está em uma posição de perdoado por Deus. É um status espiritual. E no capítulo 5, quando Paulo vai falar dos privilégios da justificação, antes de falar dos privilégios, ele vai falar de duas coisas: o meio e a causa da justificação. Olhe para quem está do seu lado, diga o meio e a causa da justificação. Olhe para a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé. Olhe para mim, diga, mediante a fé. Qual é o meio da tua justificação? A fé. Não é o que você faz, não é a sua força humana, não é a sua denominação, não é o seu estereótipo de cristão, não. Você não é justificado pela força do seu braço. O meio da justificação é você crer no que Cristo fez no Calvário por você. Mediante a fé. E a causa, pastor? Olha aí, versículo 1. Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, a fé é o meio, Cristo é a causa. Então, vou parar aqui um pouquinho, antes de falar do primeiro privilégio, e mostrar Cristo como a causa da justificação. Porque o tema central da Bíblia não é Moisés. O tema central da Bíblia não é Josué. O tema central da Bíblia não é os profetas, não são os apóstolos. Não é nem Paulo que escreveu essa carta magnífica. O tema central, a causa central da nossa salvação é Cristo. Por meio de Cristo somos perdoados, por meio de Cristo somos justificados, por meio de Cristo somos santificados, por meio de Cristo somos habitados pelo Espírito Santo, por meio de Cristo a nossa salvação está garantida, por meio de Cristo entraremos na glória, por meio de Cristo, se morrermos, não morreremos eternamente. Cristo é o tema central da Bíblia. Se você lê a Bíblia com a lente da cristologia, vendo Cristo na Bíblia, você vai entender que de Gênesis a Apocalipse é Cristo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher que fere a cabeça da serpente, que é chamado o proto-evangélico. Evangelho é Cristo em Gênesis 22, Abraão subindo ao monte, colocando Isaac no altar e descendo com Isaac vivo. Aquilo ali é retratação de Cristo. É Cristo no Cordeiro da Páscoa, cujo sangue protege as casas dos israelitas. É Cristo no altar de bronze, é Cristo na pia de bronze, é Cristo no menorá, no candelabro, é Cristo na mesa dos pães de proposição, é Cristo na festa da Páscoa, é Cristo na festa dos pães asmos, é Cristo na festa das primícias, é Cristo na festa dos tabernáculos, é Cristo na festa das trombetas, é Cristo, tudo por Cristo, para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Dê um aplauso se você é cristão. Cristo, meus irmãos, Cristo, o tema central da Bíblia, Cristo, a razão da nossa fé. Nós não estamos aqui por causa de um pastor bonito. Eu sei que eu sou bonito, fui mais bonito um dia, não estou tão bonito como eu era, né? Um dia desse, sua irmã chegou para mim e disse: está ficando velho. Eu digo: está ficando feia. Mas a razão de estarmos aqui é Cristo, não é a voz entoada, né, dentro de toda a simetria da música de Keila. Não é. É Cristo. Se nós não estivermos aqui por causa de Cristo, nós estamos perdendo tempo.
E quem sai da igreja por causa de pastor, por causa de irmão, por causa de Beltrano, é porque não está por causa de Cristo. Porque quem está por causa de Cristo se decepciona com todo mundo, mas com Ele não se decepciona, porque Ele é a causa e o fundamento da nossa fé. Cristo é o meio. E os privilégios, pastor, vamos para o primeiro. Está no versículo 1. Pode jogar, Pedro. Primeiro privilégio da justificação. Como é que está aí na tela? Qual é? Paz com Deus. Vamos ver aqui, olha. Versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha, não é a paz de Deus. Não confunda. A paz de Deus é uma coisa. A paz de Deus é aquela que no meio da tribulação você sente calmo, você recebe equilíbrio. A paz de Deus é aquela que Jesus disse: deixo-vos a paz. Paz com Deus é outra coisa. O que é paz com Deus, pastor? Nós éramos inimigos de Deus. O pecado nos separou de Deus. Veja, quando Adão pecou, ele foi expulso do Éden, coberto com pele do cordeiro, o sangue do cordeiro derramado. Mas a partir do momento que ele é expulso do Éden, ele dá as costas para o céu. Ele dá as costas para o Éden e ele sai, expulso do Éden, ele dá as costas para Deus. Adão é o representante da humanidade pecadora, caída. Então toda a humanidade sai de costas para Deus. E se Adão olhasse para trás, e na tentativa de voltar para o lugar santíssimo, para o paraíso, para o jardim do Éden, ele ia ter um obstáculo. A Bíblia diz: no caminho da árvore da vida, Deus pôs 2 querubins. Ali estavam 2 querubins. E uma espada que estava de fogo, que estava girando em torno da árvore da vida. Querubim é anjo guardião, certamente tem espada. Se Adão conseguisse atravessar e vencer os querubins, sem dúvida, ele não conseguiria vencer a espada do Éden. Porque por causa do pecado, a espada do Éden se tornou inimiga do homem, Deus se tornou inimigo, o homem se tornou inimigo de Deus. Agora, preste bem atenção, a Bíblia fala de um homem chamado Balaão, que foi um homem que teve visões extraordinárias. A Bíblia diz: Balaão, o homem que, caindo em êxtase, de olhos abertos, tem a visão de Deus. Balaão era amigo de Deus, mas ele encheu os olhos pelo dinheiro, pelo vil metal, pela riqueza dessa vida. E ele insistiu com Deus e ele tornou-se inimigo de Deus. E um dia, Balaão vai em busca da riqueza de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, sem que Deus autorizasse. Naquele dia que ele resolveu seguir o seu próprio caminho, Balaão tornou-se inimigo de Deus. Então Balaão pegou 2 servos dele, a insensatez, a rebelião, montou-se numa jumenta e foi em direção a Moabe para obedecer às ordens agora de Balaque, em desobediência à ordem de Deus. Jumenta. E lá vai Balaão na jumenta. Vai. E ele ia no caminho da rebeldia, da desobediência. O homem que tinha visão de Deus, que tinha contato com Deus, que foi amigo de Deus. Já vai ele. Amém, meu irmão? Ajuda a pregar ele. Na jumenta. E a Bíblia diz, olha, preste bem atenção, a Bíblia diz: o anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão, com a espada na mão, e por adversário. A palavra anjo do Senhor ali está com letra maiúscula. O A maiúsculo. Toda vez que você encontrar na Bíblia um anjo no Antigo Testamento, no Novo não, no Antigo Testamento, com A maiúsculo, é uma teofania. O que é isso? Uma aparição de Cristo. É Cristo aparecendo em forma de anjo. E lá vai Balaão na jumenta. E o anjo com a espada. E a Bíblia diz: pôs-se por adversário. Porque todas as vezes que eu sigo o meu caminho e não o caminho de Deus, até jumenta tem mais discernimento do que eu. E todas as vezes Deus vai se colocar no meu caminho como adversário com a espada. Agora lá vai Balaão na jumenta e o anjo está lá.
E o que é que acontece? A jumenta era mais amiga de Deus do que Balaão, porque a jumenta teve uma visão espiritual aberta. E toda vez que eu quero andar no meu próprio caminho, que eu não me submeto mais à palavra, eu estou cego espiritual. E a jumenta viu o anjo. E quando a jumenta viu o anjo, a jumenta murchou as orelhas e empancou. E Balaão começou a bater na jumenta. Vai, jumenta! E a jumenta empancou. Porque a jumenta empancada é negócio difícil, né? E empancou. E Balaão, aí a jumenta viu o anjo, a jumenta se desviou por esse outro caminho. E Balaão, a jumenta, e a Bíblia diz que a jumenta apertou o pé de Balaão numa vereda, porque a jumenta sabia que o anjo de Deus era o inimigo do profeta. Agora, Balaão bateu uma jumenta, a jumenta caiu. Ele disse: vai tu sozinho, porque eu sou jumenta, mas não sou burra. Se você quiser, você morre só. Naquela hora, irmãos, o profeta virou jumenta, e a jumenta virou profeta. Porque a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta. E a jumenta lá caída, levantou a boca, olhou para o profeta e disse: eu não sou a tua jumenta, que ando contigo desde que eu sou nova, eu porventura fiz alguma vez. E paz, meus irmãos, o profeta começou a discutir com a jumenta, irmão. Se uma jumenta falasse com você, o que é que você ia fazer? Você ia pular da jumenta e pernas para que te quero. Mas o pecado embrutece tanto o homem, que ele começou a conversar com a jumenta. Se eu tivesse uma espada, porque profeta desobediente perde a espada, ele não tem mais habilidade com a palavra de Deus. A espada que é a favor dele, para ele derrotar o inimigo, está contra ele, porque ele tornou-se inimigo de Deus. Se eu tivesse uma espada, eu te matava. E quando Balaão olha o anjo, ele vê o anjo, aí Deus abre a visão do profeta de novo, e o anjo está com a espada, e diz: olha aí, Balaão, se não fosse a tua jumenta, tu tinha sido cortado. Isso, irmãos, é uma retratação do que aconteceu com o homem. O homem no seu próprio eu, na sua própria força, no seu próprio caminho, ele tem Deus como seu adversário. E muitas vezes, uma jumenta é mais esperta do que ele. Agora escute. A Bíblia diz, aqui no texto que eu li, que por causa da justificação, eu voltei a ter paz com Deus. Felipe, onde você está? Venha cá rapidamente, por favor. Gabriel, baterista, hoje você vai ser mais do que baterista, você vai encenar um papel. Suba aqui rapidamente, homem de Deus. Vem cá, Gabriel. Dê as mãos aqui, vocês dois. Não, assim. Fica abraçado assim com o outro. Olha. Isso aqui é Deus, isso aqui é Adão. Deus e Adão, antes de o pecado entrar, caminhando juntos, andando, amigos, íntimos. Vai dar uma volta para cá. Íntimos. Deus e Adão íntimos, não tinha pecado, não tinha bloqueio, eles ouviam a voz um do outro, eles comungavam, eles desfrutavam de um relacionamento profundo e poderoso. Um dia, Adão resolveu seguir o caminho dele. Sabe o que aconteceu? Adão deu as costas para Deus e automaticamente, por causa do pecado, Deus deu as costas para Adão. O que é que você acha que quando Jesus olhou para o céu na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não chamou nem ele de pai naquele momento. Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou a Jesus? Porque naquele momento Jesus assumiu meus pecados. O manto negro dos nossos pecados cobriu a Jesus. E Deus teve que virar as costas. Porque Deus e o pecado não compactuam. Deus e o pecado não se misturam. Onde o pecado está, Deus não pode estar. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão surdos, sua mão não está encolhida para que não possa salvar, a mão dele está estendida para salvar, os seus ouvidos estão abertos para ouvir, mas a Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, nos tornamos inimigos de Deus. Adão perdeu a paz espiritual, ele perdeu a paz no coração,
ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a paz com as outras pessoas, ele perdeu o equilíbrio do domínio espiritual que ele tinha sobre o universo. Ele estava em pecado, ele agora está distante de Deus, Deus está distante dele, os dois estão de costas um para o outro. Deus e o homem se tornaram inimigos. Mas olha o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o Senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que essa era a situação de Adão e de Deus. Mas veio o homem nessa terra, Deus se tornou homem em Cristo, e ele foi para a cruz. E na cruz, de braços abertos, ele era Deus, ele tinha natureza divina, mas ele era homem, ele tinha natureza humana. Como homem, ele podia interagir com o homem. Como Deus, ele podia interagir com Deus. E agora, ele une o homem que pecou a Deus que é santo, e em Cristo o homem e Deus voltam a ter paz, porque sendo justificados, abraça mesmo com vontade, rapaz, porque sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Esta é a sua posição hoje. Você não é mais inimigo de Deus, você é amigo de Deus. Deus e você não estão mais separados pela barreira do pecado. Muito obrigado, Deus abençoe. Mais um aplauso para eles aí, atores aí fabulosos. Veja, qual era a situação do homem? Veja comigo, o versículo 10, olha aqui, ó, versículo 10 de Romanos 5. Porque se nós, quanto inimigos, fomos reconciliados, Deus, o homem estava de mal de Deus, eles eram inimigos, fomos reconciliados, mediante a morte do seu filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus, é isso que ele está tratando. Você é amigo de Deus, você pode ouvir a voz de Deus, você pode falar com Ele, você pode sentir o seu abraço. O maior nível de oração não é a fala, irmãos. Tem gente que acha que impressiona Deus com a linguagem e quer impressionar os homens. Senhor, eu faço aqui essa genuflexão e apologeticamente, escatofobicamente falando, quero fazer uma prece litúrgica. Aí eu digo, Gabriel, traz um dicionário aí para me ver que é esse camarada. Irmão, sabe qual é o maior nível de oração? O silêncio. Quantas vezes você entra em intimidade com Deus no seu quarto sem ninguém ver, e você não tem palavras, você só faz chorar e gemer, você só faz sentir o abraço dele, o amor dele, e o abraço dele, o amor dele lhe preenche, lhe levanta, lhe ergue, lhe fortalece, lhe edifica, porque nós fomos justificados, e a justificação nos dá o privilégio de estarmos em paz com Deus. Qual é o segundo privilégio, pastor, da justificação? Segundo privilégio. O que é que está escrito aí? Não ouvi ainda. Desse lado aqui, ó, lado direito. Lado esquerdo. Lá atrás. Aqui atrás. Ah, lá atrás aí você, hein? Vamos lá? Acesso à graça. Os homens. As mulheres. Todo mundo. Acesso à graça. Aqui, isso aqui é tremendo. Acesso à graça. Você já sabe o que é a graça. Favor imerecido. A graça é Cristo. A graça é o céu de graça. Pastor, não precisa pagar nada para entrar no céu? Não. A doutrina, a teologia romana diz que você tem que pagar aqui, tinha, né, indulgência para a alma ser livrada do purgatório, né? Eu não encontrei esse negócio de purgatório na Bíblia, eu já estou procurando aqui, né? Diz um pastor que ele encontrou um purgatório, mas não foi na Bíblia não, foi no quintal dele. Um cachorro que ele deixou lá alguns dias e deixou ele meio abandonado, e quando ele foi buscar o cachorro, que ele pisou no travesseiro que tinha lá, disse que encheu de pulga o pé dele, disse que esse é um verdadeiro purgatório.
Me perdoe se você crê no purgatório, mas eu não estou criticando, só estou dizendo que não encontrei na Bíblia. Mas nós não precisamos pagar nada pela graça. A graça é de graça, é favor imerecido. E a graça nos abre os tesouros da glória celestial. Irmãos, quem está cheio da graça não é pobre de maneira nenhuma. Quantos ricos pobres e quantos pobres ricos. Porque os ricos que não têm Deus são tão pobres quanto os pobres que não têm o céu. E Paulo está dizendo que nós temos acesso à graça. Essa palavra acesso aí, no grego, é prosagogê. Prosagogê quer dizer aproximação. E está ligado ao que aconteceu com Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Os irmãos se lembram que o templo foi feito no modelo do tabernáculo. E o tabernáculo era um santuário móvel do povo de Israel, que tinha 3 compartimentos. Um compartimento chamava-se átrio. O átrio estava o altar de bronze, que é um tipo da cruz, e a pia de bronze, que é um tipo da palavra santificadora. O átrio não tinha cortina, mas depois do átrio existia o lugar santo, que tinha uma cortina. Quando você atravessava aquela primeira cortina do lugar santo, desse lado esquerdo você encontrava o grande candeeiro de ouro, menorá, tipo do Espírito Santo, como aquele que nos ilumina. Na frente do menorá você encontrava a mesa dos pães, a proposição, tipo de Cristo, o pão da vida, o pão da presença de Deus. Mais um pouquinho na frente você encontrava o altar quadrado, pequeno de ouro, que o sacerdote queimava o incenso, né? Subia, tipo do adorador, a adoração. Mas depois tinha o terceiro compartimento, que era chamado lugar santíssimo. E o lugar santíssimo tinha um véu. No tabernáculo não era assim, mas no templo o véu era tão forte que se você colocasse 2 bois de um lado e 2 bois de outro, puxando o véu, não conseguia rasgar. Ele tinha uns 10 centímetros de espessura, pesado o véu do templo. Ninguém, humanamente falando, podia rasgar aquele véu. E naquele véu ninguém entrava. No átrio e no lugar santo o sacerdote entrava todo dia, né? No átrio o sacerdote queimava o holocausto, lavava os pés e as mãos na pia de bronze, acendia o candelabro, trocava os pães de proposição, queimava o incenso no altar. Mas no lugar santíssimo ninguém ousava entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no chamado dia da expiação, o Yom Kippur, com as vestes sacerdotais, campainhas e romães, né, nos abanhados, ele ia entrando com sangue de um novilho numa bacia, e ele ia entrando, dizendo: Senhor, eu estou entrando. E enquanto ele entrava, as campainhas iam tocando, blim, 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 blim. Todo mundo ouvia: o sacerdote está vivo, blim, eu estou entrando no lugar santíssimo. E quando ele entrava, então ele se deparava com a arca da aliança, a glória Shekinah estava ali, e ele, com sangue, pelos pecados dele, o pecado do povo, ele espiava aquele sangue no propiciatório. Isso acontecia. Então Israel era dirigido pelo ministério sacerdotal, dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Ou seja, o povo não tinha acesso a Deus. O acesso a Deus era mediante sacerdote, mediante representante. O acesso era uma vez por ano. Se alguém entrasse sem ser sacerdote, sem sangue, morria. Por quê? Porque o pecado nos colocou do lado de fora do lugar santíssimo, da presença e da adoração de Deus. Mas um dia, Jesus está crucificado, de 7 da manhã a meio-dia ele está na cruz, e vai até às 3 da tarde. Preste atenção, deixa o menino glorificar a Deus aí, do jeito dele, não tem problema nenhum, né? A criança não vai atrapalhar, não atrapalha. É muito bom que ele esteja aqui, ele está sendo abençoado, não atrapalha nada, mas você não foque agora aqui. Então preste atenção, queridos. Naquela tarde, quando estava caindo 3 horas da tarde, Jesus deu um brado, e o brado que ele deu foi: Tetelestai, está consumado. Quando ele deu esse brado,
a Bíblia diz que a terra não aguentou o sangue de Jesus caindo na terra, a terra começou a tremer. As pedras, por mais duras que fossem, a Bíblia diz que as pedras se fenderam. Os mortos que estavam na sepultura, alguns mortos, disseram: vamos sair para fora e reviver, porque o homem que é a vida está morrendo para dar vida novamente. E saíram. Tudo isso foi fenômeno impressionante. A Bíblia diz: o sol escureceu. Parece que Deus puxou o véu assim das trevas, escureceu tudo. Tudo isso foi fenômeno extraordinário, espantoso. Mas o mais espantoso que aconteceu não foi as pedras que fenderam, não foi a terra o terremoto que deu, a terra que tremeu, não foi os mortos que saíram. A Bíblia diz: naquele momento, quando ele disse está consumado, Deus desceu do trono, entrou lá em Jerusalém, e aquele véu que 2 bois não podiam rasgar, 10 centímetros de espessura, véu grande, a Bíblia diz de alto a baixo, porque não foi o homem que rasgou, se fosse de baixo para cima, era o homem, foi de alto a baixo, a própria mão de Deus, rasgou o véu, e o escritor hebreu diz: agora porque o véu foi rasgado, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso pelo novo e vivo caminho, à presença de Deus. Hoje você não precisa de sacerdote para te encaminhar à presença de Deus, você pode entrar na sala do trono, a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado, a aproximação, irmãos. Um dia Moisés estava no Monte Sinai, no monte lá, e Deus apareceu, e a Bíblia diz que 70 anciãos viram só os pés de Deus. Era como uma calçada de brilhante, de jaspe, de esmeralda. Eles ficaram impactados, mas aí Deus desceu na nuvem. E a Bíblia diz: ninguém entrou, nem Josué, que vivia colado com Moisés, era o discípulo de Moisés, não entrou. Mas a Bíblia diz: Moisés entrou na nuvem, porque Moisés tinha oferecido sangue antes dos animais, entrou na nuvem, e Moisés passou 40 dias ali dentro da nuvem. Ele não bebeu, ele não dormiu, ele não foi ao banheiro, ele não comeu, porque quando ele entra naquela nuvem, ele sai da dimensão terrena, ele entra na dimensão celestial, ele vê o céu por dentro, e ele faz o tabernáculo com o modelo do céu. Mas a Bíblia diz: Moisés entrou na nuvem. Naquele tempo era só Moisés que podia entrar e descobrir o céu por dentro. Mas hoje, deixa eu dizer a você, Paulo disse: por causa de Jesus Cristo, nós temos acesso à graça, o véu está aberto, foi rasgado. Entre nessa noite mais uma vez, veja o céu por dentro, seja impactado pela glória da graça de Deus, porque as portas estão abertas. Essa palavra, acesso à graça, prosagogê, quer dizer entrada no palácio do rei. Ninguém podia entrar no palácio do rei. Os querubins estavam lá, a espada flamejante, inimigo de Deus. Mas nós temos acesso ao palácio do rei. Um dia, uma mulher queria entrar na sala do trono de um rei. O rei era o marido dela, mas a lei era rígida, e o rei estava enfurecido, e por 30 dias não queria que ninguém entrasse. Esté, ou ela falava com o rei, ou a nação dela morria, porque havia uma sentença de morte. A Bíblia diz que Esté se arrumou, colocou seus brincos, seu colar, colocou o batom mais bonito que ela tinha, colocou o vestido da realeza, e vai entrando, e ela vai dizendo: eu vou entrando, né? Se eu morrer, morrerei, se eu não morrer, não morrerei. E a Bíblia diz que quando ela entrou na presença de Assuero, na sala do trono, a Bíblia diz: Assuero levantou o cetro de ouro e tocou Esté e disse: o que é que você quer, Esté? Até metade do reino eu te darei. Eu não estava chamando você, não queria que ninguém entrasse, mas agora eu vou infringir a minha própria lei, porque eu sou tão apaixonado por ti, Esté, e tu estás tão linda, tão deslumbrante, estás tão bela, que meu coração não aguentou. O que é que você quer? Eu te dou até metade do reino. Agora Esté entrou ousadamente, ultrapassou o limite, mas a Bíblia diz que Esté entrou e recebeu graça do rei. O que eu quero te dizer: você não é qualquer um, qualquer uma. Você é noiva do Cordeiro. Você é noiva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A porta está aberta. Jesus te pega pela mão todo dia e diz: entra aqui na sala do trono do rei e pede o que você quer, porque mediante a fé nós temos acesso à graça. Amém. Dê um aplauso, meu irmão.
Nós temos o quê? Agora, escute, essa palavra, acesso à graça, prosagogê, quer dizer acesso de um navio num porto seguro. Quantas vezes você está vivendo uma turbulência na sua vida? O mar revolto quer lhe destruir. Ninguém sabe, mas turbulência na família. Pai que não compreende, ou mãe que não compreende, marido que não compreende, mulher rixosa e iracunda. Você já viu falar na mulher rixosa e iracunda, né? É aquela que a Bíblia diz que é como uma goteira. Tem. Esse café tem. Não trouxe o que precisava, tem, não comprou. A mulher rixosa e iracunda. Quantas vezes a pessoa está vivendo, né? Diz que um camarada ia num carro em alta velocidade, e o guarda apitou, parou. Você ultrapassou o limite, vai ter que ser multada. A mulher disse: eu não disse a você, quando eu saí de casa eu tinha dito que você está andando rápido demais, a gente agora vai receber uma multa porque isso e porque aquilo, você não sei, você não prega, você... Aí o guarda disse: olha, meu amigo, dê licença, eu vou embora. Disse: não, e a multa? Não, com uma mulher dessa eu vi multado pela vida, então não precisa de multa mais não. Mas você, às vezes, está vivendo a turbulência em casa, família, pai que não compreende, situação de crise financeira. Você está num mar revolto, teu navio está quase afundando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você tem acesso à graça, ou seja, você tem um porto seguro chamado graça de Deus. Ancora o teu navio nesse porto seguro. Essa tempestade você não vai ser destruído nela, porque o capitão do navio é Jesus de Nazaré. E ele vai atracar o teu navio no porto seguro, chamado a graça de Deus. Quem entendeu, dê um aplauso e um grito de vitória. Terceiro lugar, terceiro privilégio da justificação. Está aí no versículo 2, olha aí, verso 2. Por intermédio de quem obtemos igualmente acesso à graça, pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de quê, irmãos? Esperança de quê? Esperança de quê? O terceiro privilégio é a expectativa da glória. A igreja brasileira, na sua grande parte, deixou de pregar sobre as coisas do céu. Só se prega das coisas da terra. Vem aqui para enricar, receber um carro novo, receber um iate. Vem aqui para andar de jatinho, vem para cá para ser curado, ser liberto, ter todos os teus problemas ser resolvidos. Você vai viver agora no céu, na terra, você nunca vai adoecer. Isso é mentira, meu irmão. Além de ser mentira, a nossa expectativa, o nosso foco tem que estar lá em cima. Nós somos cidadãos do céu, a nossa pátria não é essa. Nós não estamos esperando um reino terreno. Muita gente está vivendo preso aqui, essa terra. Expectativas ilusórias. Mas a nossa expectativa é a glória de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Nos gloriamos na esperança da glória, irmão. Sabe por quê? Essa vida aqui, dura no máximo 80, 100 anos. Né? Outro dia, eu estava vendo no WhatsApp um velho de 100 anos. O repórter foi entrevistar ele. Aí disse: seu José, 100 anos. Qual é o segredo para chegar aos 100 anos? Ele disse: é só não morrer. Mas a gente vive 100 anos, depois a gente vai, meu irmão. A vida passa rapidamente, nós voamos, a Bíblia diz. Agora deixa eu dizer uma coisa: a eternidade não passa. Então coloca a tua expectativa na glória. Viva para a eternidade, viva movido pela glória de Deus, porque está uma terra muito mais gloriosa do que essa. Você não vai ser extinguido, seu corpo morre, mas você entra na glória. A tua esperança tem que ser a glória, expectativa da glória, né? Quando a morte, na verdade, será derrotada. Semana passada a gente pregou aqui uma mensagem, né? Quando a gente recebeu o corpo espiritual, Paulo disse: estragada foi a morte na sua vitória. Homens que vivem na expectativa da glória são homens como o pastor Miguel Gonçalves Torres, um velho ministro cristão, cheio do Espírito Santo. Quando, aos 80 e poucos anos, quando ele estava morrendo, ele estava na cama e ele gritou: minha filha! E a velha esposa dele veio, entrou no quarto dele, ele morrendo, disse: eu sempre preguei que iria para o céu, eu estava enganado, foi o céu que veio me buscar. Homens que vivem com expectativa da glória,
são como Duarte Lima Moody, que na hora de morrer disse: aproxima-se o céu, afasta-se a terra, eu estou entrando na glória. Homens cuja expectativa estão na glória de Deus. São como Martin Lloyd Jones, que na hora da morte disse: não me detenham, eu estou entrando na glória. Você já viu a morte de alguém cheio de Deus? Não é feia, é bonita. Eu já acompanhei algumas pessoas morrendo, umas cheias de Deus e outras não, e a reação é diferente. Mas deixa eu te dizer, a tua expectativa tem que estar na glória de Deus. Hoje nós estamos tendo lampejo da glória. Um dia, 3 discípulos íntimos de Jesus, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, subiram ao monte da transfiguração. E Jesus disse: olha, eu trouxe vocês aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar para vocês que meu ministério vai ser de 3 anos e 6 meses. Vocês vão ver muitos milagres aqui, estão vendo, mas não fiquem só aqui no sopé, no sopé da montanha. Eu subi aqui para mostrar uma coisa para vocês. A vida espiritual é muito mais do que vocês viram ali, eu multiplicar pães, aquelas coisas todas. E eu vou mostrar para vocês o que é. E o que é Jesus? Aí Jesus abriu o leque, abriu o portal. Quando eles olharam, o rosto de Jesus estava brilhando como o sol. As vestes estavam brancas como a lã e como a luz. Uma nuvem de glória desceu, e o Pai gritou, disse: esse é o meu Filho amado, ouvi o que ele vos ensina. Jesus estava dizendo: meus discípulos, essa vida não se resume à vida terrena, há uma vida muito mais gloriosa. Vamos olhar para a glória, porque nós devemos nos gloriar, como disse Paulo, na esperança de quê? Da glória de Deus. 4º lugar, vai lá, Pedrão. O que é que tem aí na tela? 4º lugar, 4º privilégio da justificação. Estão conseguindo ler? Maturidade na tribulação. Diga de novo: maturidade na tribulação. Veja aí comigo o versículo 3. Vamos começar do 3 aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Aí ele depois diz: perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Maturidade na tribulação. Queridos, tem gente que só se gloria quando acontece um milagre. Pastor, eu quero contar um testemunho aqui. Qual é o testemunho? A porta se abriu, fazia 6 meses que eu estava desempregado. Ô, testemunho, é glória a Deus por esse testemunho, meu pai. Pastor, eu quero contar um testemunho aqui. Qual é o testemunho? Já estava com 45. Foi quando você desencalhei, pastor. Apareceu o príncipe encantado. Ô, glória. Você já viu alguém dizer: pastor, eu quero aqui me gloriar numa coisa, dar glória a Deus, estou passando uma tribulação pesada em casa, situação difícil. Ninguém diz isso, né? É claro, nós não somos masoquistas. Quando Paulo está dizendo que se gloria na tribulação, ele não está louvando a tribulação. Camarada, pastor, eu quero dar glória a Deus aqui, porque eu perdi o emprego, minha esposa adoeceu, meu filho saiu de casa, então eu estou feliz. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós devemos nos gloriar na tribulação por aqui, pelos resultados que ela produz, irmãos. A palavra tribulação aqui, no grego é tilipis, que quer dizer comprimir, pressão. A palavra latim é tribum. Tribum era um objeto, tribum, um rolo, né, de madeira com metal nas pontas, que servia para debulhar o trigo, passar por cima do trigo e ia tirando a palha do trigo. Isso é que é tribulação, pressão. Quantas vezes nós estamos debaixo de pressão, né? Debaixo estamos sendo debulhados, comprimidos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não se desespere quando isso estiver acontecendo, porque pode estar acontecendo 3 coisas na tua vida. Primeiro, Deus está te dando perseverança. A palavra grega aqui é paciência triunfadora. Quando a tribulação vier, é Deus que está trabalhando o teu caráter. Às vezes você é uma pedra bruta e Ele está trabalhando, esculpindo, como um bom artista, né? Com um cinzel. Daqui a pouco aparece uma escultura bela, uma arte, que alguém vai dizer:
como você parece com Cristo, como você é diferente, foi porque você foi trabalhado, você aprendeu a ser paciente, você era muito estourado, ninguém podia pisar no seu calo, ninguém podia dizer que seu cabelo não foi cortado diferente assim, não ficou tão bonito como devia ser. Aí Deus está trabalhando na tua personalidade, no teu caráter, Ele te está dando perseverança, para depois quando você enfrentar um nível de guerra maior, você ser perseverante, e você ter uma paciência para triunfar. Paciência triunfadora, ou seja, você vai ser paciente e vai vencer todas as guerras. Porque não creia nesse evangelho que diz: estamos aqui, pastor, e agora nunca teremos lutas enquanto estivermos aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga amém. Aí Paulo diz que a tribulação nos produz perseverança, paciência triunfadora e experiência. Quem não passou tribulação não tem experiência com Deus. Vai contar o quê? Veja a vida de Paulo, as experiências dele. Foi atribulado. A palavra experiência aqui, doquimi, quer dizer provar, como o ouro é provado no fogo. Está vendo aí a imagem? O ouro provado no fogo. Você acha que o ouro é bonito, resplandecente, ele bruto? Não, é uma pedra bruta, negra. Mas coloca no candinho, altas temperaturas, e o fogo vai refinando, tirando todas as escórias. Daqui a pouco o ouro está brilhando, serve para ser uma aliança, um candelabro, uma joia preciosíssima, uma coroa na cabeça do rei. É assim que Deus está fazendo na tua vida, está trabalhando na tua personalidade, no teu caráter, está tirando as tortuosidades, as escórias, porque você vai ser uma joia brilhante, gloriosa, e todo mundo que te vê vai dizer: Deus é poderoso para fazer na vida daquele o que ninguém imaginava. Tudo isso, irmãos, por causa de uma palavrinha que eu vou ler para a gente começar a terminar aqui em 5 minutos. Qual é a palavra? Está no versículo 5, veja aí comigo. Por causa desses processos, versículo 5 diz: ora, a esperança não confinda, porque o amor de Deus é o quê? Derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quando você tem níveis de tribulação, de guerras espirituais, e Deus trabalha em você, é quando você vai descobrir o verdadeiro amor, o amor derramado. Você acha que o amor de Deus é gotinha, contra gotas, uma chuvinha dessa como deu, que deixou alguns crentes de açúcar em casa, coitadinhos, mas vamos orar para Deus abençoá-los para eles se tornarem crentes cheios de Deus. Não. O amor de Deus é como uma cachoeira, é em profusão. Tem gente que se enche do poder de Deus, diz que está cheio de poder de Deus, que glória, e pula. Aí quando chega em casa, amaldiçoa a filha, amaldiçoa a mulher, grita e estressado. Eu descobri uma coisa na minha própria experiência, Deus me falou isso muitas vezes debaixo da unção dele, que o poder de Deus é amor derramado. Quem está cheio do poder de Deus, está cheio do amor. Quando se levanta, ama mais a esposa do que amava, ama mais os filhos, ama mais a Deus, ama mais a igreja, ama o papagaio, ama o cachorro, ama a sogra, ama todo mundo, porque está cheio do amor. A tribulação faz com que o amor de Deus, o texto está dizendo aqui, o amor de Deus é derramado. Você quer ter experiência de poder? Deixa o amor de Deus se derramar na tua vida como cachoeira. Estava falando aqui para os irmãos um dos maiores homens da história da igreja, Smith Wigford. Smith Wigford foi um homem que viveu experiências sobrenaturais. No ministério dele, 24 pessoas ressuscitaram. Foi um homem que deu uma palavra para um sacerdote anglicano que tinha as pernas amputadas, mandou ele comprar um sapato. O sacerdote duvidou, foi dormir. Quando estava dormindo, o Espírito Santo disse: obedeça ao meu filho. No outro dia de manhã, ele foi na sapataria. Quando chegou lá, disse: eu quero um sapato. O cara riu e disse: o senhor tem algum problema? Ele disse: não, eu calço 38, trago o sapato. E quando o homem trouxe o sapato, ele começou a colocar aqueles cotocos de pé no sapato, e as pernas começaram a crescer. E ele voltou para casa de sapato, andando com as pernas. Isso é possível, pastor? Isso aconteceu quase nesse nível aqui na igreja Zete, que eu diga, eu não cesso de contar isso, mas uma experiência de um milagre criativo que aconteceu aqui. Eu não tenho tempo para detalhar. Mas sabe por que Smith Wigford entrou nesse nível? Um nível tão grande que às vezes, quando ele estava orando sozinho algumas vezes, e ele não sabia disso, depois o biógrafo dele que escreveu, ele estava orando sozinho e
alguns pastores iam orar por ele, não suportavam de tanto poder. E um dia os pastores, a gente vai lá, e nem que a gente morra, a gente vai orar com ele. Quando estavam orando, a glória de Deus foi tão grande, que eles disseram, vamos sair daqui, a nossa carne vai desintegrar. Mas sabe como é que aconteceu? Como começou o ministério de Smith Wigglesworth? Ele foi visitar as cataratas de Niágara. E quando ele viu aquelas águas rugindo e descendo aquelas cachoeiras, ele fez uma oração e disse, Senhor, eu quero que o teu amor e o teu poder, a tua graça, sejam na minha vida como essas cachoeiras. A partir daquele dia ele começou a buscar Deus em uma intensidade tão grande. E o amor de Deus se derramou como cachoeira na sua vida. Que o amor de Deus se derrame como as cataratas de Niágara na sua vida. E você viverá uma vida de triunfo espiritual, porque você está cheio do amor de Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. A palavra amor derramado aqui, derramado é kutai no grego, quer dizer um fato passado com consequências permanentes. Ou seja, o amor foi derramado quando você aceitou, mas o amor permanece sendo derramado todos os dias na sua vida. Amém? E terminando em último lugar, o quinto privilégio da justificação é o livramento da ira. Olha aí o versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da? Preste bem atenção, a ira de Deus está para cair nessa terra como caiu no Egito. Deus enviou 9 pragas sobre o Egito, deixou o Egito destroçado. Venceu o deus Apis, que era o touro, a deusa Equete, que era a rã, o deus Horus, que era o sol, venceu todos os deuses. No final ele disse, eu vou agora destruir todos os primogênitos, só tem uma solução. Peguem um cordeiro, matem, pega o sangue e coloca na verga e nos umbrais da porta. Porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, a minha ira vai passar pelo Egito. Na casa que eu vi o sangue do cordeiro, eu passo por cima, e a casa está livre da destruição. Os israelitas obedeceram. Naquela noite, à meia-noite, todos os primogênitos que não tinham sangue do cordeiro morreram. Mas as casas marcadas pelo sangue foram protegidas. Deixa eu dizer para você, como no Egito, a ira de Deus está para cair sobre essa terra. Nós estamos vendo aí tsunamis como nunca foi visto, ciclones, a própria natureza testificando contra o pecado do homem. Mas isso não é nada, irmãos. Vai haver um dia que a Bíblia diz que o diabo vai cair. E ele não caiu ainda, ele vai cair e vai vir para a terra. Aí os homens vão descobrir o que é a ira de Deus. No capítulo 9 de Apocalipse, só um dos demônios caiu, chamado Abaddon, o destruidor. Ele abriu a tampa do poço do abismo, ele disse, subiu uma fumaça terrível, e da fumaça começaram a sair demônios que tinha rosto de homem, por causa da sabedoria, da sagacidade de enganar as pessoas. A gente está vendo aí pessoas manipuladas, sendo enganadas por conceitos, filosofias, ensinadas na própria universidade, relativismo moral, evolucionismo, ateísmo. A gente está vendo uma sociedade aí anárquica, sem respeitar pai, mãe, sem respeitar autoridade, os demônios atuando na sociedade, ideologia de gênero, ninguém é homem, ninguém é mulher, são ações de demônio. A Bíblia diz cabelo de mulher, por causa da sedução. O demônio, ele não tira o crente da igreja de uma hora por outra, ele vai seduzindo, como seduziu Eva. Dente de leão, por causa da violência. Quanta violência hoje, quanto sangue derramado. Eu nem assisto telejornal policial, porque só eu já sei o que é. É estupro, é morte, violência. Coraça de ferro aqueles demônios vão ter. São impenetráveis. Mas a Bíblia diz uma coisa, que quando esses demônios foram soltos, que eles não foram ainda, que a ira de Deus, eles começaram a destruir, eles vão tocar homens, e a Bíblia diz que os homens por 5 meses vão ficar em agonia, tentando morrer, e a morte presa. Quando isso acontecer, eu e você não estaremos aqui. Assim como os primogênitos do Egito foram livres, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Fique de pé. Fique de pé. Os diáconos aqui, rapidamente. Renato, se posicione aqui no púlpito, por favor.
Diga para o seu irmão, olhe para ele, diga: meu irmão, Deus te deu 5 privilégios. Diga: paz com Deus, acesso à graça, expectativa da glória, maturidade na tribulação e livramento da ira. O que é que você quer mais? A ira de Deus vai cair, mas nós não seremos destruídos pela ira de Deus. O sangue do Cordeiro nos lavou. E por isso nós vamos retratar isso agora, na ceia do Senhor. Cadê Renato? Oi? Senta aqui. Cadê a Bíblia? Traga a Bíblia. Você aproveita, abre a tua Bíblia aí em 1 Coríntios 11, 23. Renato vai fazer essa leitura. Se você quiser acompanhar, nós vamos estar... Os irmãos que são batizados nas águas, membros dessa igreja, estão em plena comunhão com a igreja, né? Tem alguns que não estão em comunhão, né? Mas os que estão em comunhão e são batizados nas águas, membros dessa igreja, ou de qualquer igreja evangélica que professa a fé cristã, depois da leitura, enquanto a igreja canta, você pode vir e participar, tomar o pão e o cálice. Nós vamos orar para que nós possamos participar desse memorial profético que aponta para o grande livramento da ira divina. A carne e o sangue do Cordeiro nos arrancaram do Egito e nos protegerá da ira que vai cair muito em breve. Pode ler, Renato. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto, e todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muito que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, hei de ordená-la quando for ter convosco. Amém. Ministério Louvor, vocês podem vir, os irmãos que estão em comunhão, que vão participar da ceia, podem tomar aqui o cálice e o pão. Ministério Louvor. Sou redimido, pois meus pecados tu levaste naquela cruz. Xarabacantarabarra, xerequetiribonarabachô. Nós nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Quem sabe abre a boca e canta. Em teu sangue, levante a voz e cante. As cadeias são quebradas e as doenças já levou.
Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessará. Cante, levante sua voz e cante. Há poder, Redimido os meus pecados tu levaste naquela cruz. Nós nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou. Nos santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias são quebradas e as doenças já levou. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessará. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. Meu Cristo, Cordeiro, aumentaram teu a sangue me salvou. levante a voz e cante. Há poder, Há o teu sangue, Jesus. em teu sangue, As cadeias são quebradas. as cadeias são quebradas e as doenças A doença já levou. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessará. Levante tuas mãos para os céus. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer o pão em memória do Senhor. Levanta o cálice, semelhantemente após haver ceado. O Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Pode beber o cálice enquanto adoramos. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue
escuta não, irmão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Se você está aqui essa noite e você diz, pastor, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou eu quero me reconciliar com Deus, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e hoje eu quero voltar, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levanta a tua mão onde você está. Deixa eu ver a tua mão, onde está a primeira pessoa? Amém, Deus abençoe. Traga ele aqui, Serafim. Dê um aplauso a Jesus. Forte aplauso. Mais forte esse aplauso. Um grito de vitória. Meu Cristo, forte aplauso. Vem cá, não. Me salvou. Dá um abraço nele aqui, representando a igreja. Um abraço nele aí, representando a igreja. Alguém tem um bem-vindo aí? Vem aqui. Eu vou pedir a você para fazer o acompanhamento dele, Naldo. Você já tem quanto tempo na igreja? 2 anos. Então você vai ser o irmão mais velho aqui do Márcio. Vai dar um apoio a ele, trazê-lo para os cultos, ajudá-lo na fé. Amém? Aí agregamos os braços aqui. Olha aí para o Márcio. Márcio, né? Márcio. Diga, Márcio. Seja bem-vindo à família de Deus. Mais um aplauso. Cícero. Olha aqui por ele, juntamente com o Naldo. Cadê o microfone, pessoal? Microfone aqui, por favor. Olha aqui para o Márcio, juntamente com o Naldo. Amém. Estenda as mãos aqui, igreja. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida de Márcio diante de Tua presença, meu Deus, porque o Senhor agora acabou de fazer algo novo na vida dele. A sua história nunca mais será a mesma. A Tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dele, Pai, sobre Tua proteção, e que ele será um canal Teu para abençoar sua família, seus amigos, em nome de Jesus. Primeiro fruto da missão 70. Domingo eu espero muita gente aqui. Amém. Aplaude Jesus. Vai na bênção. Vai na bênção, meu irmão. Deus, parabéns. Deus abençoe. Aleluia. Tem mais alguém? Essa é a sua oportunidade. Tem mais alguém? Levanta a mão rapidamente, só dando sinal que você está fazendo a sua decisão.